Muito boa tarde, bem-vindo ao Política com Sentido. Em estúdio temos o nosso comentador semanal, Hugo Oliveira, que hoje vai fazer uma breve abordagem ao caso João Berardo. A justiça tarda, mas não falha, é o que vamos tentar perceber. Também vamos falar sobre o acidente de aviação na A6, que envolveu o ministro Eduardo Cabrita e do qual resultou uma vítima mortal. A polémica está instalada, há quem fale em responsabilidade política, há também quem refira que há insensibilidade social. E, por fim, faremos também uma pequena abordagem à quarta vaga da pandemia. Será que Portugal já está na quarta vaga? Há especialistas que defendiam, aliás, já em junho, que Lisboa já tinha entrado na quarta vaga. Será que essa é também a situação do país? Vamos, boa tarde, Hugo, Olá, tentar fazer então uma pequena abordagem a estas três situações. O que é que tem a falar sobre o caso do João Berardo? Deve 1.000 milhões de euros, parece que a 3 bancos. Esta é uma investigação que já tem alguns anos, não é? Ninguém consegue saber onde para o património. Podemos dizer que a justiça aqui tarda, ou está a tardar, mas teremos esperanças de que não falhará. Olha, eu acima de tudo eu acho que nós devemos dizer que o Olimpo português começa a ruir. Todos aqueles que eram os deuses deste país, começamos todos a perceber que eles construíram castelos, mas todos de cartas, e infelizmente todos à custa do trabalho, do dinheiro do povo português. E mais do que falar propriamente do caso Berardo, tem investigação e que nós não o conhecemos bem e que evidentemente goza da presunção de inocência, como qualquer outro cidadão português. Aquilo que eu gostaria de dizer, e também o que aconteceu relativamente a Berardo, foi aquilo que nós temos acompanhado nas comissões de inquérito. Que tiveram um papel importantíssimo, de resto. Era um papel importantíssimo, de resto. Em que todos estes senhores vão lá, não devem nada, não fizeram nada de mal, não se lembram de nada. E qualquer português vai percebendo que não queria nenhum senhor daqueles, nem para administrador do seu condomínio, quanto mais para administrar uma empresa que os bancos emprestavam dezenas, centenas, milhares de milhões de euros, e que eles iam renovando os créditos sem nenhuma garantia. E depois há um comportamento vergonhoso, que é a forma... Sem nenhum despudor. Como acabam por se expressar perante as comissões de inquérito. Sem nenhum despudor. Mas sabe o que é que não deixa também de ser caricato no meio disto tudo? É ver alguns partidos que vieram para o panorama político português porque vinham romper com tudo aquilo que estava de mal. Não é? E vemos muitos desses políticos a rasgar as vestes sobre o RSI, nomeadamente com a etnia cigana, mas não vemos a fazer uma perguntinha que seja sobre estes senhores. Uma perguntinha que seja... Está a falar do Chega? Estou mesmo a falar do Chega e de André Ventura. Diga-me se conhece algum comentário, alguma pergunta que tenha sido feita sobre estes grandes devedores. Sobre os grandes donos desse partido que é o Chega. E que interpretação é que faz desse CEO? O que eu faço a interpretação deste partido é que se se demonstram tão preocupados com este país e com o povo português, que deviam se preocupar menos com pessoas que infelizmente têm uma vida miserável e preocupar-se muito mais com estes grandes devedores que têm destruído o país. Nós falamos de milhares de milhões de euros que vão ser os portugueses a pagar. Infelizmente, nós não podemos deixar cair ou colapsar o nosso sistema financeiro, correndo o risco de termos um colapso económico e social. Esses senhores sabem bem disso. Olha, deixa-me só dar um pequeno exemplo daquilo que acontecia. A Emília, se quiser comprar uma casa, vai pedir o dinheiro a um banco. E isso sofre uma análise de risco, correto? De alguém independente, que vai perceber se a casa vale aquele dinheiro e se a Emília tem dinheiro para garantir que... Para poder pagar. Que vou pagar, não é? Isto já começou com o BPN, com o BPP, há anos demais que o povo português tem vindo a pagar esses desvarios. Mas vamos falar do BES. E do que levou, por exemplo, à queda do BES, que foi o grupo GES. Ou seja, Ricardo Salgado geria o seu grupo imobiliário, o GES, e financiava-se no BES. Ou seja, nós tínhamos um dia
Ricardo Salgado que queria investir num hotel e ia pedir a Ricardo Salgado que era o administrador de um banco. Isso parece-me normal. Mas só que isto aconteceu à frente de todos os reguladores, à frente de todos nós. E à frente dos políticos e dos governos. À frente de todos nós. E depois, no final disto tudo, a culpa são dos migrantes e a de uma etnia cigana que vai destruindo este... Doutor, mas aqui podemos falar em gestão... Eu não sou doutor, sou deputado. Hugo, mas nós aqui podemos falar em gestão danosa, porque acha que era possível acontecer o que aconteceu ou o que tem acontecido sem haver a conivência, por exemplo, dos bancos? Não, desculpe. Os bancos são parte integrante disto. As nossas finanças foram geridas nos últimos anos como se de um casino se tratasse. Ou seja, esses créditos foram renovados sabendo que nunca iriam ser pagos. E porquê que eles iam renovando esses créditos? Para que os bancos não tivessem imparidades. Porque a partir do momento em que eu assumisse que aquela pessoa não me iria pagar, eu teria uma imparidade. Como não queria também ter uma imparidade no meu banco, eu próprio ia emprestando às vezes mais dinheiro para ir pagando, para ir adiando essa situação. Nós falamos de pessoas que têm uma moto d'água e que devem 600 milhões de euros em seu nome. Outro tem uma garagem e que deve milhões de euros. Evidentemente, isto é impensável. Há aqui a dissipação do património, não é? A determinada altura eu não sei o que é que existe. Há uma série de esquemas que podem ser utilizados para dissipar. Eu sei que o povo português está farto de pagar tudo e é muitas vezes ludibriado pensando que a culpa disto tudo é de algumas pessoas que infelizmente têm uma vida mais miserável. São mesmo estes senhores que têm derretido, que têm desgraçado este país e que eu gostava que esses novos partidos que se mostram com tanto vigor na defesa dos portugueses fizessem uma perguntinha que fosse, apenas uma, sobre o que se está a passar e deixassem, infelizmente, olha, digo uma coisa, o RSI pago durante estes anos todos não chega para pagar metade da dívida de João Berardo de uma vez que nós vamos ter que a pagar. E para além da dissipação, para além da dissipação do património, não é? Porque João Berardo não tem absolutamente nada. Isso já é uma questão que será que será justiça, investigação, não consigo avaliar isso. Mas consigo avaliar outra coisa aqui. Porque João Berardo conseguiu comprar ações de um banco em que a única garantia que dava era as próprias ações desse mesmo banco. Isso aí até a Emília comprava, ou seja, a Emília chegava ao banco e comprava as ações. Se desse dinheiro, coisa porreira, a Emília ganhava ali. Se não desse, o banco ficava ficava ali com prejuízo. Bom, estes eram os grandes ricos, os grandes deuses da economia do nosso país. Era o Olimpo que a gente tinha e que agora está a ruir. Nós vamos pagar isso tudo, não tenho dúvida sobre isso. O que eu espero, acima de tudo, evidentemente que eu quero, caso se venha a comprovar o crime, que essas pessoas paguem por ele. Mas o que eu gostava, acima de tudo, era que este país aprendesse e que isto não se voltasse a repetir. Porque são casos demais, são anos demais, com brincadeiras destas, em que o povo paga a pagar. É que é prejudicado. E relativamente à coleção de arte, isto foi feito na altura um acordo com José Sócrates, que era primeiro-ministro nessa altura. Isto é uma matéria que está também ainda em investigação, a questão da coleção de arte. Podemos subsumir que aqui há vários tipos de responsabilidade. Há responsabilidade criminal. Olha, eu acima de tudo não gosto de entrar. Agora nós falamos de um caso e falamos logo, tentamos ligar a outro caso e a um partido. Não. Eu podia falar de Duarte Lima, não é? E do BPN, não é? Só que eu acho que partidarizar isto não vale muito a pena. Não, mas é o facto que era José Sócrates que estava no governo na altura. E Duarte Lima comprou obras de arte para a sua casa e também não pagou, não é? E o Oliveira Costa era secretário de Estado do governo do PSD e era totalmente governado pelo PSD e foi líder da bancada do PSD. O que é que ganhamos nós com isto? Nada. Ou seja, querer juntar isto a um partido e partidarizar, não vamos muito por aí. Não me parece que essa seja a maior evolução. Aquilo que eu gostaria era, independentemente de quem quer que esteja no Banco de Portugal,
que esteja no governo Há empresários envolvidos, políticos envolvidos. e, acima de tudo, que esteja na banca, sejam pessoas sérias. Essas pessoas não tinham os mínimos para ocuparem os cargos que ocuparam e muito menos para terem acesso ao crédito que tiveram, não é? Porque não havia a mínima garantia de que aquilo iria ser pago e todos nós sabíamos disso. O Ricardo Salgado fazia o que queria deste país, fez sempre com qualquer governo. Com qualquer governo. Sim, mas de qualquer maneira temos que... De qualquer maneira foram centenas de milhares de euros que o povo português teve que pagar. O povo português tem que perceber, ou devemos todos nós perceber uma coisa: nós não devemos endeusar ninguém. Não é? João Berardo chegou da África do Sul dizendo que tinha lá dinheiro, que tinha lá umas minas, tinha petróleo, diamantes, tinha tudo. Tudo o que construiu foi em crédito que o povo português hoje vai pagar. Eu não sei se ele meteu um cêntimo, ou se ele tinha algum dinheiro que talvez tinha trazido de algum lado. Tudo aquilo que ele hoje diz que tem foi alavancado em crédito, que hoje o que tem não chega sequer para pagar nem metade da dívida e que vamos ter todos nós. Muitos portugueses, coitados, que ganham 500, 600 euros, vão ter que pagar. O facto da justiça estar agora a pegar assim nestes grandes casos e aí está, de alguma maneira, havendo resultados destes processos megalómanos em que os principais intervenientes são pessoas conhecidas e pelo menos que se julgam importantes, isso poderá vir a evitar no futuro situações análogas a esta? Olha, só há uma hipótese de nós evitarmos isso. Não penso que é só uma questão de justiça, é importante, é evidente, mas claro que são ocasiões que trazem muita vontade. O que é importante é que o regulador faça o seu trabalho bem feito. Mário Centeno foi um excelente Ministro das Finanças e aquilo que eu espero é que seja um excelente regulador no Banco de Portugal. De Portugal e que não permita muitas destas situações. Com um bom regulador, Ricardo Salgado não seria presidente do BES. Nunca. Com um bom regulador, Ricardo Salgado não podia ser presidente do GES e presidente do BES. Isso seria, em qualquer país decente, isso não poderia ter acontecido e garanto-lhe que se isso não tivesse acontecido, o país teria poupado centenas de milhares de euros. Hugo, agora muito rapidamente, o acidente de viação na A6, que envolveu o ministro Eduardo Cabrita e da qual resultou uma vítima mortal. Há quem fale pela atitude que veio tendo ao longo do tempo, porque o acidente já foi há cerca de 15 dias, julgo eu. Há quem fale em responsabilidade política e que devia demitir-se, e há quem diga que se tratou de insensibilidade social, como Marcos Mendes, durante o fim de semana, disse que efetivamente considerava que aqui havia muito de responsabilidade, de insensibilidade social. O Hugo, como é que viu todo este percurso do Ministro? Primeiro, acho que lamentar, evidentemente, a perda, a morte. Claro, isso todos nós lamentamos. É o que mais lamentamos. De resto, tudo aquilo que vai acontecendo com o Eduardo Cabrita é motivo para demissão. Isso nem sequer é novidade. Portanto, já são muitos casos, não é? Não, nem já são muitos casos. Acho que já nem é novidade. Acho que isso já nem sequer traz nada de novo. Acho que... Mas é um ministro que já está sob muita pressão, muito stress, por causa de todos os casos em que já se viu envolvido. Mas os seus adversários políticos também podem ter mais alguma criatividade do que só demissão, qualquer situação só demissão. Que a existência de um acidente em que não é ele o condutor, aquilo que se pede a demissão, convenhamos, um bocadinho de criatividade também não... Mas também considera que não há responsabilidade política? Ou considera que não há responsabilidade política? Eu não tenho dúvida evidente nenhuma de que se não existe, ou pelo menos a prova concreta, de que foi o ministro que obrigou uma terceira pessoa a fazer algo de errado, evidentemente que não é só por ir num carro que tem responsabilidade política, isso não existe. Até porque nem sequer se averiguou de quem é a culpa.
Sim, mas também aquele primeiro comunicado do Ministério a tirar a culpa para a Brisa e para a vítima, acha que não sei, eu não conseguiu sei. entender este comunicado? Não é questão de entender se não entender. Mas acha que lhe ficou bem? Então, mas se não existia sinalização, não tem que o dizer, não tem o direito a defender-se. Mas a Brisa depois veio desmentir. Bom, mas isso teremos que analisar. Nós não podemos, a partir do princípio que tudo aquilo que o ministro Eduardo Cabrita diz é mentira e tudo o que os outros dizem é verdade. Que é o que parece que este país faz. Não é? Portanto, há uma investigação que está a decorrer, não é? Aliás, havia muitos meios de comunicação a dizer que até a GNR tinha sido proibida de fazer uma perícia ao carro, que a própria GNR veio dizer que era mentira e que evidentemente teve acesso. Acho que devemos aguardar. Não é? Chegaram até ao ponto de dizerem que da não saída do carro do ministro Eduardo Cabrita, que isso era uma questão de sensibilidade social. Bem, eu não consigo dizer isso. Porque eu estaria em estado de choque. Eu poderia estar. Eu não sei o que é que aconteceria comigo. Portanto, também podemos partir do princípio que eu próprio, motorista, não estivesse propriamente das melhores condições. Não é? No entanto, segundo sei, não faltou desde logo assistência à vítima através do seu chefe de segurança, em que ficou um adjunto seu no local, em que a sua chefe de gabinete telefonou de imediato para a sua mulher, para a sua família. Portanto, essa questão da insensibilidade social não me parece. Claro, um ataque normal dos partidos da oposição ao governo. Neste momento, Eduardo Cabrita é um elo mais fraco e, portanto, tudo serve de ataque. Sabe, eu até levaria isso não é de bom agrado, mas com alguma leviandade se não tivesse existido uma vítima mortal. Acho que estamos... Mas então compreendeu o silêncio do Sr. Ministro logo naqueles primeiros dias a seguir ao acidente? Eu pergunto o que é que ele teria vindo dizer. Para além dele próprio poder falar, ou se diz que o seu gabinete falou com os familiares da vítima, o que é que ele teria que dizer? Se há um inquérito a decorrer, ele próprio deve ter de respeitar a vítima do que aconteceu. Se reparar, tudo aquilo que ele até possa vir dizer pode até ser penalizador para a família da vítima. Ora, veja bem, o comunicado que fez já atrasou, neste caso, a indemnização da vítima, porque o seguro, evidentemente, agora vai aguardar. Portanto, tudo aquilo que Eduardo Cabrita puder dizer em sua defesa, até poderá atrasar ou dificultar alguma indemnização à vítima. Aquilo que eu gostaria era que, sendo uma vitória do Estado, evidentemente, que nenhum apoio falte àquela família. Isso, para mim, é muito mais importante do que o silêncio ou não do ministro. Hugo, passamos para o último tema, a pandemia. Estamos na quarta vaga ou não estamos? Tudo isto se começou a falar por causa de Lisboa, que se dizia já em junho que já teria entrado na quarta vaga. Acha que depois também já... Olha, Emília, nós falamos aqui há umas semanas sobre a situação, se devíamos acelerar mais a vacinação ou não em Lisboa, em que vimos o presidente da Câmara Municipal do Porto a dizer que isso não era possível. Pois bem, aqui estamos. Era importante nós já todos termos percebido que não há fronteiras numa pandemia. E que, portanto, e o nosso país é pequenino, rapidamente. E, portanto, nós estamos a ver uma o contágio é feito. Ela não vai parar, como as outras também não pararam. Pararam, temos que ter, evidentemente, a noção disso. Há aqui duas relações que nós temos que tirar. A vacinação está a fazer efeito, e nós vimos isso no número de mortes. E está a correr muito bem, pelos vistos, e temos aumentado aqui. Ou seja, nós vimos muitos casos diários, mas muito menos mortes do que acontecia há uns meses atrás. No entanto, também vemos
que o contágio é mais rápido do que a vacinação, e será sempre. Tem a ver com a... E também que muito tem a ver com a variante Delta, não é? Que é mais sempre. agressiva e mais Todas as variantes que nós viemos a ter contato com elas posteriormente será sempre mais forte do que... Porque o próprio vírus vai criando também, vai sofrendo mutações. Do que a anterior. O que nós temos que ter não é o simples facto de não existirem tantas mortes que não sejam um problema grande. Nós temos os nossos hospitais a ficarem lotados outra vez. E, portanto, nós vamos mesmo ter que travar esta pandemia. O facto das pessoas entenderem que estão vacinadas não nos dão proteção total. Muitas das pessoas que nós temos internadas são pessoas que já estão... Mas é o que as pessoas não entendem, que é, então, se eu já estou vacinado, porque é que eu não posso estar já mais à vontade no meu meio social? Não compreendem. Por uma simples razão. Nós falamos muitas vezes de imunidade de grupo, o que tecnicamente não é correto. A vacinação não nos dá imunidade de grupo. O que é imunidade de grupo? A imunidade de grupo é uma doença como o sarampo, em que a emília só apanha uma vez, na vida só pode apanhar uma vez. A partir desse momento não o apanha mais, nem o transmite mais. Não é? E aí já fica completamente imune. E então, quando nós temos a tal imunidade de grupo, com a vacina não é assim. Eu posso estar vacinado, mas posso apanhar e posso transmitir. Aliás, é como a gripe normal, não é? As pessoas são vacinadas. Exato. Portanto, nós nunca vamos ter imunidade do grupo. O que é que nós vamos ter? Mas, evidentemente, quando temos uma porcentagem maior, não é? Nós vamos ter pessoas que podem ser portadoras do vírus, mas não da doença, porque não estão infectados, são apenas, ou seja, estão a transmitir. Mas não estão. Não têm sintomas, não têm... Ou podem mesmo elas contrariar a doença, mas não estar, mas de forma leve, quer dizer, não terem que ter cuidados de maior. Nós, neste momento... E podem transmitir e outra pessoa não está vacinada e aí tem consequências maiores. Hoje temos os nossos jovens que estão cansados de estarem fechados, praticamente, ou de estarem tão limitados, não é? Como todos nós, e nós vemos que esta é a geração que está a ser mais afetada neste momento, mas nós temos que pensar uma coisa. Todas as outras pandemias que aconteceram ao longo da nossa história demoraram entre 4, 6, 7 anos. Nós estamos já há 1 ano e meio. Se tudo correr bem, nós vamos nos livrar desta pandemia em 2 anos e meio. Ou seja, metade do tempo das outras. Mas ainda falta 1 ano. E o ano duro, e portanto ainda temos muitas regras para cumprir e temos que o fazer se queremos que tudo corra bem e se queremos que seja mesmo esse tempo. Porque sempre que não respeitamos as regras, aquilo que nós estamos a fazer é prolongar esta pandemia. E o que se defende agora é uma testagem em massa, uma aceleração da vacinação, e isso está a acontecer. Defende-se também rastreios aos trabalhadores, e as empresas devem fazer isto através de testes que devem fazer de 15 em 15. Não aceitar como é que temos, segundo dados, 8.000 trabalhadores de lares que se recusaram a vacinar. A ser vacinado. Felizmente há muita gente que opta custa muito por isso. Perceber isso. E temos também já a indicação de que se vai avançar com autotestes que passam a integrar a Estratégia Nacional dos testes para o SARS-CoV-2. Portanto, isto já são algumas medidas também para podermos aqui desconfinar mais rapidamente e a ver se ainda temos um verão. Segundo os especialistas, nós vamos ter o pico desta vaga no final de julho. E mais do que termos um verão, mais do que termos a praia, que é importante para as pessoas, nós vamos ter mesmo que salvar a nossa economia, salvar os nossos postos de trabalho. E, portanto, nós vamos ter mesmo que ter aqui 3 fatores essenciais, que é o aumento da vacinação que está a ser feito. Testar muito, testar muito. Mas os autotestes vêm facilitar muito esta questão da testagem. Mas, acima de tudo, nós todos temos que respeitar as regras. Sem nós respeitarmos as regras,
sem nós termos a consciência de que isto não está resolvido, de que a situação de que vivemos é tão grave como a primeira vez que vivenciamos isto, as outras duas não vão resolver isto tão rapidamente. É com esta mensagem que ficamos. Respeitar as regras é de extrema importância neste período tão difícil da vida de nós todos, por isso não esqueça, tenha cuidado e vamos salvar o mundo, quem sabe. Obrigada por ter estado connosco. Política com Sentido. Obrigada, Hugo Oliveira. Até à próxima semana. Boa tarde. Novum Canal. Sempre novão, sempre seu.